Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Everton aqui. Bora para mais um bimestre com banco de dados, tá? Para começar, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha bem rápida sobre quais os conceitos que a gente abordou antes, tá? Para deixar vocês preparados aí para a gente seguir. Vamos lá. Vamos começar com entidade. O que é uma entidade? Uma entidade no banco de dados, ela representa um conjunto de objetos do mesmo tipo aqui no mundo real, tá? Por exemplo, a gente quer armazenar dados sobre um carro, sobre um aluno, sobre um personagem de um jogo. Precisava fazer esse barulho agora? Tá. Uma entidade ela possui atributos, que são basicamente as características. Tá? Por exemplo, se a gente pensar num jogo de RPG, um personagem ele vai ter o quê? Que tipo de atributo? A vida máxima, ataque, defesa, agilidade, inteligência, tá? Então, são os atributos da entidade, nesse caso, de um personagem de um jogo de RPG. Cada entidade, ela tem um atributo que vai diferenciá-la das demais, tá? Esse atributo a gente chama de chave primária. A chave primária, ela nunca pode se repetir. Isso é um cuidado que vocês têm que tomar, tá? Sempre pense em algum atributo que ninguém possa ter igual. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa. O que nenhuma pessoa tem igual a outra? Ela pode ter um nome completamente igual, pode morar na mesma rua, na mesma cidade. Só que uma coisa nunca vai ser igual: o CPF. Tá? Quando a gente faz cadastro de pessoas, tá, armazenando num banco de dados, nós costumamos colocar o CPF como uma chave primária para identificar essa pessoa e diferenciar das demais. No sistema escolar, por exemplo, vocês perceberam que o e-mail novo de vocês tem o primeiro nome, seguido do código do aluno. O que aconteceria se eles colocassem o nome e o sobrenome? Muitos alunos eles têm o nome e o sobrenome completamente igual. Isso causaria um grande problema no banco de dados. O que diferencia um aluno do outro no sistema é justamente o código de vocês. Tá? As entidades elas podem se relacionar uma com as outras. Tá? Esse relacionamento ele pode ser, por exemplo, temos aqui duas entidades, aluno e turma. Um aluno ele pertence a uma turma, certo? Como é que eu sei a qual turma que pertence àquele aluno? Nós usamos a chamada chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? Então, por exemplo, aqui no aluno, a gente tem uma chave estrangeira chamada code, underline, ou underscore, tá? Que é o nome correto, turma. Na entidade turma, nós temos uma chave primária chamada code, underscore, turma. Tá? Lá na tabela do aluno, a gente faz uma referência nessa chave estrangeira, code, underscore, turma, a chave primária da turma lá em cima. Por exemplo, observem aqui a turma do segundo A jogos, tá? Que é o nome da turma. Tá? Nós temos um atributo nome e esse dado específico ele tem o nome segundo A jogos. O código dessa turma, o code underscore turma, é 3215. Então, se a gente pegar o seguinte aluno aqui, ó, olha só, o nome do aluno, Cavaleiro Sem Licença. O code underscore aluno dele é a chave primária dessa entidade. É 20.314. Esse é basicamente a matrícula do aluno. Qual vocês têm de vocês? Tá? E a gente tem um outro atributo aqui chamado code underscore turma. Ele é uma chave estrangeira. E olha só, nós temos ali 3215 de code underscore turma. O que o gerenciador de banco de dados faz? Ali a gente configurou o seguinte, olha só, esse atributo é uma chave estrangeira. Você vai pesquisar lá na tabela de turmas por algo que tenha um número igual a esse daqui. Essa é a turma do aluno. Então o que o gerenciador de banco de dados faz? A hora que a gente vai pesquisar, ele olha só, turma 3215. Faz referência à tabela de turma. Então ele olha lá na tabela de turma e procura qual chave primária tem esse código 3215. E ele retorna para você, olha só,
O código 3215 ele é da turma do segundo A, Jogos. Falando em chave estrangeira, o que é a chamada integridade referencial? Tá? Tem uma perguntinha sobre isso aí. Na última lista de exercícios também tinha uma pergunta sobre integridade referencial. Imagine o seguinte, nós apagamos agora neste momento a turma 3215 do banco de dados. Espera aí, nós teremos um problema. E o aluno cavaleiro sem licença? Ele pertence a qual turma agora? Ele vai virar basicamente um paradoxo. Imaginem só, um pai ele vai buscar um aluno lá no MEDS. Ele chega na portaria e pede, olha só, eu vim buscar o aluno Joaquim da Silva, lá do 5º ano B. O que a pessoa vai responder para ele? Pera aí, a gente não tem turma 5º ano B aqui. Esse aluno ele não pode estar matriculado na escola porque a gente não tem essa turma. Então, aqui a gente acabou ferindo a integridade referencial nesse caso. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês um exemplo agora, a gente trabalhando com o modelo relacional, junto com aquele diagrama que a gente vinha descrevendo. Do exercício que a gente tem lá na nossa lista, tá? O exercício 3. Então a gente vai criar aqui, vamos voltar um passo. A primeira entidade que vocês podem ver ali é chamada de TB funcionário. Tá? TB de tabela. Então nós temos a tabela de funcionário, loja, cidade, fabricante, produto, venda e itens da venda. Quais são os atributos de um funcionário? Primeiro, observando aí, ele tem uma matrícula. A matrícula do funcionário, a gente já pode imaginar que ela é a chave primária. Então vamos marcar ela aqui como chave primária de um funcionário. Um funcionário, ele tem também um RG. Tá? RG e CPF, a gente sempre coloca com tudo em letra maiúscula, tá? Um funcionário, ele tem um nome. O funcionário, ele tem um sexo. Eu vou puxar o atributo um pouquinho para baixo aqui, porque senão ele vai começar a amontoar tudo. Olha só, a hora que eu criar mais um atributo, ele vai juntar os que estavam em cima já. O funcionário ele tem um telefone. Por último, observando aí no exercício, o funcionário ele tem um atributo chamado código loja. Nós temos uma tabela de loja. Então, código loja vai ser uma chave estrangeira que vai fazer referência à tabela de loja. Tá? Porque um funcionário ele trabalha em uma loja. Então, esse atributo a gente não coloca ele aqui. Nós vamos criar um relacionamento, que é o que vocês escrevam lá. Um professor trabalha numa escola, um aluno estuda em uma escola. Tá? Então, vamos primeiro criar a entidade de loja. Aí a gente faz a relação. Entidade loja, TB loja. Quais são os atributos dessa loja? Primeiro, ela tem um código. Código, então, é o quê? Um identificador, é minha chave primária dessa loja. Vamos lá. Que outro atributo a gente tem aqui na loja? Nós temos um nome. A loja, ela tem também um telefone. Tá? Esses aqui são os atributos próprios da loja. Código, cidade e matrícula funcionário gerente são chaves estrangeiras. Por quê? Se a gente observar ali, nós temos uma tabela de cidade. Então, código cidade é uma chave estrangeira de uma tabela de cidade. E matrícula de funcionário gerente é também uma relação. Um funcionário ele pode ser gerente de uma loja. Tá? Uma loja ela tem apenas um gerente também. Então isso aí são as relações que a gente vai criar. Primeiro vamos criar a relação trabalho. Então um funcionário, tá? Um ou mais funcionários, uma loja ela pode ter o quê? Um funcionário ou pode ter muitos. Ele trabalha em uma única loja.
Um funcionário ele não pode ter mais de um emprego, nesse caso aqui, desse exemplo, tá? Vamos lá criar a última relação, tá? Um funcionário, ele pode ou não ser um gerente, tá? Então a relação é chamada de gerencia. Então aqui, apenas um único funcionário, tá? Uma loja não pode ter mais de um funcionário que é gerente. Então, esse funcionário, ele pode ou não ser gerente de uma loja. Tá? Por isso que a gente coloca aqui 0 ou 1. Porque um funcionário, apenas um único funcionário, pode ser gerente de uma loja. Ele pode ou não ser gerente. Se ele não for gerente, ele entra nesse 0. Se ele for gerente, ele entra nesse 1. Tá? E aqui em cima, apenas um pode ser o gerente dessa loja. Vamos agora aqui que eu vou mostrar para vocês o modelo relacional ali do exercício. Olha só, o que a gente precisa fazer aqui no exercício de número 3? Nós vamos pegar esse modelo relacional e eu coloquei até um exemplo aí para vocês, mas eu vou fazer ele com vocês aqui, tá? Nós temos ali, por exemplo, a tabela funcionário. Vamos copiar exatamente igual está lá. Tabela funcionário, ele tem os atributos matrícula, RG, nome, sexo, telefone e código loja. O que a gente vai fazer aqui? Aqui nós iremos colocar, deixa eu só puxar isso aqui para trás um pouquinho, acho que fica melhor para ver. Aí. O que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar o tipo de cada atributo. Matrícula, por exemplo, ela pode ser do tipo inteiro. E a gente sabe que a matrícula do funcionário vai ser a chave primária dele. Então, chave primária a gente coloca sublinhado. Tá vendo? A matrícula do tipo inteiro, sublinhado porque é uma chave primária. O RG, ele pode ser do tipo caractere. O char. Quantos caracteres a pessoa vai poder colocar? 9. Nome. A pessoa vai colocar um nome, pode colocar lá 100 caracteres. Então, o nome é do tipo caractere. E ele pode colocar 100 caracteres. Tá? Lembrem-se que o espaço ele conta como um caractere. Tá? Se você colocar uma contagem menor, você pode ter algum problema depois. O sexo também é do tipo caractere. Deixa eu só jogar isso aqui para baixo. Vamos jogar mais para baixo para vocês poderem ver. Aí, estou conseguindo ver na tela. Tá? Então, a gente precisa de quantos caracteres para o sexo? 1, M e F. Masculino e feminino. Telefone. Telefone, no exemplo aí eu coloquei o telefone do tipo numérico. A gente pode colocar como char. Vocês vão definir depois isso aí lá dentro do banco de dados o melhor tipo para se adequar para vocês. Então, quantos caracteres tem um telefone? 11. Código da loja, ele é do tipo inteiro. Tá? Então, a gente vai colocar sempre o quê? Chave primária e chave estrangeira do tipo inteiro. É o nosso int, inteiro. O que eu coloquei embaixo do exemplo ali? Ó? Código loja referencia TB loja. Vou colocar de negrito para diferenciar aqui. O que isso aqui significa? O meu atributo código loja, ele é uma chave estrangeira. O meu gerenciador de banco de dados ele vai olhar onde? Lá na tabela loja, TB loja. Então ele vai pegar esse número que está ali e vai olhar lá qual das lojas cadastradas que bate com esse número que eu passei para ele. Vou fazer mais um aqui com vocês. Olha só. O TB loja. TB loja. Deixa eu tirar o negrito. TB loja. Quais são os atributos? A loja ela tem um código, nome, telefone, código cidade, matrícula
funcionário gerente. Então, quais são os tipos de cada um? O código ele é do tipo inteiro, lembrando que ele é chave primária. Então, vamos colocar sublinhado. Outra coisa, lembre-se do seguinte, não tem acento. Olha só, tirei o acento daqui, tirei o acento daqui. Olha só lá em cima também. Nome. O nome, ele pode ser do tipo caractere. O nome de uma loja não vai ser gigante porque a loja ela não tem sobrenome. A gente pode colocar uns 30 caracteres para o nome de uma loja. Telefone, ele pode ser igual o outro ali, do tipo numérico. E a gente vai colocar o quê? 11 caracteres também. O código da cidade, ele é uma referência a uma tabela de cidade. Tá? Ele é uma chave estrangeira. Então a gente coloca aqui embaixo. Código cidade referencia qual tabela? A minha TB cidade. Vamos colocar em negrito aqui só para diferenciar. Então esse código da cidade ele é do tipo então inteiro. Isso aí. A chave primária é do tipo inteiro, então a chave estrangeira também vai ser do tipo inteiro. A matrícula do funcionário gerente também é uma chave estrangeira, porque um funcionário lá, eu vou pegar a matrícula dele e ele vai ser o meu gerente. Então, tipo inteiro. Então aqui a gente coloca do mesmo jeito. Olha só o acento que ele me colocou de novo. Esse acento aí. Matrícula, funcionário, gerente. Referencia qual tabela? Referencia TB funcionário. Isso que é para vocês fazerem, tá? Colocar o tipo do atributo e fazer as referências aí das chaves estrangeiras e marcar qual é a chave primária de cada um. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu possa ter conseguido sanar algumas dúvidas que vocês estejam, tá? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Especialmente nessa quinta-feira, eu posso demorar um pouquinho mais para poder responder vocês na parte da manhã, tá? Eu vou lá no Vinícius de Moraes ajudando na entrega dos kits, tá? Mas me mandem a dúvida que assim que eu puder eu já respondo vocês, tá? Boa sorte!